Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e estamos mais uma vez aqui para conversar sobre história, filosofia e espiritualidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um pensador, filósofo, matemático muito importante para a humanidade chamado René Descartes. René Descartes era um rapaz francês que viveu no século XVII. E ele trouxe pra gente muitas reflexões. Ele era filho de advogado, a família era proprietária de terras, e ele foi educado pela Igreja Católica, não é? Pelos jesuítas, no tempo em que a escolástica é um estudo feito a partir do pensamento de Aristóteles. Posterior a patrística, que é estudada a partir do pensamento de Platão. E a patrística é estudada principalmente por Santo Agostinho, que é um dos espíritos que dão comunicações para Allan Kardec. E no Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lindas, maravilhosas mensagens de Santo Agostinho, não é? E também sabemos que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. E, sendo assim, a Igreja Católica, nesse momento aí, no tempo da patrística, que é anterior a Aristóteles, ao tempo de Tomás de Aquino, mas vale a gente fazer a reflexão, neste tempo se estudava o pensamento da Igreja mesclado com o entendimento de Platão. Porque o entendimento de Platão é muito próximo ao cristianismo e também do espiritismo. Mas o nosso querido René Descartes estudava a partir do olhar de Aristóteles, numa perspectiva da observação, numa perspectiva da ciência analítica, não é? A partir dos sentidos. Aristóteles, ele estuda o cosmos a partir do que ele vê. Ele percebe no seu olhar sensorial em que a Terra está parada e o Sol está em movimento. Então ele deduz que a Terra está parada e que tudo gira em torno da Terra, sendo a Terra o centro do universo. Porém, essa teoria cai a partir dos estudos de Copérnico, não é? Copérnico já fala e coloca que a Terra não é o centro do universo, e sim a Terra está girando em torno do Sol, assim como vários outros planetas. E Galileu, que é contemporâneo de Descartes, inclusive Descartes conhece-o pessoalmente nas suas viagens, ele, através do telescópio, comprova que realmente a Terra gira em torno do Sol. O que deixa Descartes muito triste e com muitas dúvidas existenciais, porque ele sempre confiou na percepção de Aristóteles sobre a vida, sobre as questões da existência, sobre tudo, as coisas do universo que Aristóteles deixou, não é? Um manancial de conhecimento, de ética, de moral, muito importante também. E ele usava esse parâmetro, esse paradigma para seguir. A partir do momento em que Galileu, com seu telescópio, demonstra experiencialmente que o pensamento de Aristóteles não condizia com a realidade, foi um baque existencial muito profundo para René Descartes. E ele passa a desconfiar de tudo, fazendo com que essa dúvida o persiga por muito e muito tempo. E o que ele faz? Ele começa a duvidar, né? Duvidar da vida, duvidar da existência, duvidar de tudo. E ele só vê certeza em algumas coisas. Mas então ele chega à conclusão seguinte: por que Aristóteles se enganou tanto nessa questão? E aí ele desenvolve um método de estudo, uma metodologia de estudo que vai nos ajudar até hoje
na nossa caminhada, nós que somos pedagogos, cientistas, estudiosos, utilizamos ainda hoje um método de René Descartes. O método dele consistia no seguinte: era preciso ter evidência plena daquilo que se pesquisa. A primeira fase do método de Descartes é ter evidências concretas, buscar experimentar e perceber que aquilo pode ser verdade. Porque, segundo ele, a mente engana, a mente te engana. Você pensa que está correto numa situação, assim como Aristóteles pensou, mas a mente engana, os sentidos te enganam. É como se você, por exemplo, visse um lápis e quando você vê ele reto, inteiro, quando você coloca ele dentro da água, de um copo d'água, aquele lápis parece estar quebrado. Quer dizer que a realidade, os sentidos nos enganam e é preciso desconfiar da realidade. Então ele busca na razão e no bom senso essa percepção. A segunda parte do método dele é que ele diz que você tem que analisar. E para isso você tem que dividir em partes menores, aquele objeto que você quer estudar. Então é preciso que você divida em partes e vá estudando passo a passo, partindo do mais simples para o mais complexo, fazendo com que cada parte seja analisada cuidadosamente, até que você, em compreendendo essa parte mais simples, comece a continuar para a mais difícil, passo a passo, fazendo com que sua compreensão evolua a partir da compreensão das partes. Mas ele não está fragmentando o conhecimento, como muitos falam. Ele está apenas separando para analisar. Ao final da conclusão, é preciso unir e chegar ao todo. Não é? Ele vai dizendo para você enumerar as partes. Fazer com que elas estejam na ordem crescente, para que não seja difícil de ser analisado, não é? Essa é a parte da síntese. E ele vê também essa necessidade de você organizar, revisar, avaliar, para depois concluir. É a parte da enumeração. Então ele vai fazendo um passo a passo para que a gente vá compreendendo que o estudo tem que ser construído no olhar do mais simples para o mais complexo, fazendo com que essa compreensão das partes dê depois a compreensão do todo, mas ele não está fragmentando o conhecimento como muitos falam, tá? Ele não é um cético, ele não é uma pessoa que diz que nada existe, porque os céticos dizem que nada existe, que nada é seguro, que tudo é duvidoso. Os céticos são aqueles que duvidam de tudo. Mas Descartes, ele faz questão de colocar que ele não é o cético. Ele acredita na verdade, mas ele acha que a verdade tem que ser alcançada a partir do estudo e da razão, para assim compreender se vale a pena considerar como verdade ou não. Isso é um ponto muito importante do pensamento de Descartes. Descartes também faz um estudo maravilhoso sobre as ciências exatas, sobre a matemática. Ele descobre o plano cartesiano. É relativo a outro nome latino que ele tem. Porque ele tem o nome René Descartes, mas ele tem outro nome que se chama, ele também era conhecido como Renato Cartesius. Daí o nome plano cartesiano, porque ele fez esse estudo da matemática. Daquelas linhas que nós estudamos na matemática, x e y, não é? Que é a matriz dos gráficos, não é? A matriz da geometria, da álgebra, e ele junta a geometria com a álgebra. Ele deixa também esse legado maravilhoso que é a matemática, porque ele pensa o seguinte, que é preciso ter certeza, e na ciência exata ele tem certeza. Ele tem certeza, por exemplo, de que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ele tem certeza, por exemplo, de que num quadrado todos os ângulos são iguais. Então ele vai munido dessas certezas e constrói aqui todo esse projeto da matemática, que é uma ciência exata a partir desse estudo de René Descartes, que é muito maravilhoso, não é verdade?
Engraçado que René Descartes, ele era muito católico, porque ele foi criado a partir do estudo dos jesuítas. Então ele é muito católico, mas ele foi soldado, ele foi para a guerra. E ele foi para a guerra no exército de Maurício de Nassau. Não é? Maurício de Nassau, um grande nobre que lutou no exército holandês. Então, na Holanda, ele vai morar na Holanda e vai ser soldado na Holanda. Engraçado que ele é católico, os holandeses são protestantes e ele pode conviver tranquilamente com essas diferenças sem o menor problema. Inclusive numa época em que a Inquisição estava fazendo miséria e destruindo muita gente, botando muita gente para a Inquisição ser queimada nas fogueiras. Mas Descartes convivia harmoniosamente com essas diferenças, mostrando para a gente que a religiosidade de Descartes não era superficial, ao contrário, era uma religiosidade profunda, espiritual, não é? E ele relata nos seus livros, nas suas anotações, que durante o período de guerra, ele ficava muito tempo dentro de um quarto, porque, como o local onde eles guerreavam era muito frio, eles esperavam o verão chegar e ele passava solitário naquele quarto, por meses e meses sozinho, e onde ele somente estudava e pensava sobre as coisas da vida. E ele vai desenvolvendo aí um estudo sobre a metafísica, algo para além da matéria, porque ele fica muito solitário e ele tem sonhos, não é? E nesses sonhos ele fica na dúvida se o sonho é verdade ou a verdade ou a vida é um sonho. Ele fica na dúvida dizendo assim: será que quando eu estou sonhando eu estou na realidade? Será que quando eu estou acordado eu estou na realidade? Ele tem dúvida entre o sonho e a realidade. Olha que coisa curiosa, não é? E nós espíritas sabemos que os sonhos, eles são frutos do deslocamento da alma no plano astral, em todos os outros planos. Então quer dizer que quando você sonha, segundo a doutrina espírita, você deixa seu corpo e migra para outros locais. Algumas pessoas fazem isso inconsciente, a maioria de nós. Mas algumas pessoas fazem isso com total consciência, não é? Nós temos relatos, inclusive, do Chico Xavier, de que Emmanuel tirou ele do corpo, né, lá das estrelas. Ele chegou aí em alma com Emmanuel, consciente, e observar a Terra distante, longe, longe, longe. E aí tem uma hora que ele fala assim para Emmanuel: Emmanuel, vamos voltar, eu estou com a vontade de tomar um café com pão de queijo. Aquele jeitinho do Chico. Ele traz esse relato, o Chico Xavier. E Divaldo também traz o relato de que ele saiu do corpo com auxílio da querida Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles leva ele para o plano astral, para um local onde ele vai com ela, que ele fica tão encantado, e fica pensando que coisa linda, que lugar maravilhoso. E tem uma hora que Joana fala assim: silêncio, para ele. Aí ele falou assim: nossa, mas eu não estou falando nada. Ela: você está pensando, o pensamento é muito barulhento aqui. Então ele vai fazendo relatos como é, não é? Esse desdobramento, essa mediunidade de desdobramento. E com certeza aqui eu trago isso porque eu tenho aqui um estudo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de uma estudiosa de sonhos, que era aluna de Jung. E ela fez o estudo dos sonhos. O sonho de Descartes. É esse sonho que é maravilhoso a gente estudar, porque ele traz grandes revelações. Então Descartes, ele não só sonhava, ele se desdobrava. Então quando ele se desdobrava, ele tinha plena consciência do corpo astral dele. Ele sabia que ele estava ali, não é? Ele sabia que o corpo físico dele ficou e que ele saiu em alma. Então ele perguntava-se para si mesmo: será que o que eu vivo agora em sonho é que é a realidade? Ou será que a vida material no corpo é que é a realidade? Então ele buscava o que é a realidade. Aí ele pensou, ele refletiu muito e fez assim: não, eu consigo pensar quando eu estou dormindo em sonho. E eu consigo pensar quando eu estou dormindo, quando eu estou acordado no meu corpo. Então eu penso, se penso, logo existo. Então
Então, essa reflexão é sobre o existir, não é? Se penso, logo existe. Então, ele existe no sonho e ele existe na matéria. O que chega a levá-lo a concluir outro fato, em que a alma é diferente do corpo. Ele próprio diz, a alma existe e o corpo existe. E tem mais, ele diz que a alma é independente do corpo, ainda que o corpo morra, a alma vive. Olha que reflexão linda, maravilhosa para nós que somos espíritas, não é? Como a gente estuda isso. E ele ainda vai mais longe, ele diz que a união entre o corpo e a alma é feita por uma glândula que fica no centro da cabeça, no centro do cérebro, que se chama pineal. Olha só que maravilhoso. Ele diz que a glândula pineal é um ponto de encontro da alma com o corpo. Claro que nós sabemos que a glândula pineal não é somente ali o ponto de encontro, que nós já reconhecemos o estudo de todos os chakras, que são pontos de energia que ligam o corpo astral com o corpo físico. Mas ele já reconhece aqui a pineal. E hoje nós temos estudos da pineal, muitos estudos da pineal, inclusive na visão espírita, que caracteriza a glândula pineal como um ponto de energia utilizada pela mediunidade, pelos médiuns. É a pineal que vai desenvolver a mediunidade, aquele que tem ela mais desenvolvida ou aquele que tem ela menos desenvolvida. A pineal, para os estudiosos, é uma glândula que diferencia de pessoa para pessoa, como se fosse uma digital, uma impressão digital. Cada um tem a sua. E tem pessoas que têm ela muito maior, e tem pessoas que têm ela toda como uma mórula, como uma pinha. Por isso se chama pineal, enrugadinha. E tem pessoas que têm ela lisa, e tem pessoas que têm ela como uma ervilha, e tem pessoas que têm ela maior. E assim, variando de acordo de pessoa para pessoa. Porque cada pessoa ali vai desenvolver a mediunidade para mais ou para menos. Porque segundo a obra de Kardec, todos somos médiuns. Mas só alguns desenvolvem com mais habilidade uma determinada função ou outra. E que isso está ali na glândula pineal. Como é que Descartes sabia disso, não é? A gente vai aqui trazer a mediunidade, que Descartes é médium, é por isso que ele sabia disso tudo. E é por isso que ele traça essa direção maravilhosa nos estudos de metafísica que ele faz, não é? A dualidade de Descartes. A gente vê isso nos estudos, os historiadores trabalham isso, mas não nesse viés. Quem trabalha nesse viés somos nós espíritas. Que maravilha que é esse estudo. Então, veja só, Descartes, ele vai refletir sobre a alma, ele vai refletir sobre Deus. Ele vai fazer uma reflexão sobre Deus. Não só como um homem de fé, mas como um homem de razão, que pensa e reflete. Assim como nós espíritas compreendemos, não é? Ele fala que Deus é absoluto, porque só um Deus absoluto poderia ser o criador de todo o universo, de toda a natureza, que nós temos o conhecimento parcial dessa natureza, porque nós somos relativos. Ele chega a essa conclusão, Descartes. Então ele coloca, se Deus é absoluto e eu sou relativo, eu não poderia ter criado o absoluto, porque nem na mente, no pensamento, o relativo cria o absoluto. E ele chega à conclusão de que a ideia de Deus é plantada em cada um de nós. É uma ideia inata, que já vem com o corpo, com a alma. Já nasce com cada um a ideia da existência de Deus. Olha aí que maravilha. Não é? Como nós entendemos a consciência. E Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita as leis de Deus? E ele diz, na consciência. Aqui ele já puxa para essa reflexão. A certeza que ele tem que Deus existe, a certeza que ele tem que a alma existe, e a certeza que ele tem, penso, logo existo. Isso são as certezas de Descartes, não é? Nós vamos aqui estudando isso, não é? Ele fala também o seguinte, gente, que a alma sobrevive ao corpo. Eu já falei isso, eu acho. Mas também tem uma coisa maravilhosa que nós vamos estudar aqui, que é o sonho de Descartes, descrito por Marie-Louise von France, essa discípula de Jung, maravilhosa, que traz
como um estudo inédito. Ela encontrou cadernos de Descartes que fala desse sonho. Ela encontrou, inclusive, nesse caderno que ele escreve literalmente como foram os sonhos. Ele escreve e ele chama esse caderno de... ele chama de Olímpia, olha só, como uma referência aos deuses do Olimpo. Então vamos lá. No primeiro sonho, está escrito nesse caderninho de Descartes que ele tem um sonho, que ele sai do corpo e vai para um local onde ele está, mas ele não consegue ficar em pé direito, porque ele fica meio torto, ele fica meio capenga, ele fica com o lado esquerdo querendo cair o tempo todo, ele não consegue ficar em pé. Né? E nesse primeiro sonho existe um vento danado, que ele não fica em pé, ele fica o tempo todo caindo, como se ele fosse uma folha no vento, uma folha levada ao vento. E ele vê ali uma igreja, e ele entra na igreja e ora, ele fica com medo, fica apavorado, fica em pânico, e ele ora a Deus: Deus, por favor, afaste os gênios maus de mim. Olha, ele reconhecendo que existem os gênios maus, que são enganadores, que enganam a mente, não é? Que a mente não só é enganada pela ilusão de ótica que dá, mas também porque existem gênios maus que perturbam a mente. E ele ora para se libertar dos gênios maus. Olha a consciência espiritual que ele tem da existência dos espíritos que perturbam, alguns que perturbam, não é? Ele ora, pede a Deus que ilumine a ele. E desse mesmo local, ele busca um conhecido, ele vê um conhecido passar, ele vê assim, sai correndo atrás desse conhecido, mas depois perde. E alguém fala assim para ele: você quer encontrar o Sr. N? Não diz o nome, fala Sr. N. Ele tem algo para lhe dar. E vai embora, essa pessoa fala isso, vai embora. E ele acorda atordoado, ele acorda no seu quarto, ainda com medo, continua em oração. Agora vamos analisar esse primeiro sonho. André Luiz, em seu livro Mensageiros da Luz, ele traz um relato interessante de que quando a pessoa se desdobra, quer dizer, sai do seu corpo consciente e leva consigo o primeiro corpo, logo em seguida, para além do seu corpo astral, que sai naturalmente, ele leva o duplo etéreo, que é um segundo corpo. É muito perigoso ele levar, porque ele pode desencarnar, não é? Talvez esse medo, esse pânico foi por isso que ele levou o duplo etéreo. E quando a pessoa leva o duplo etéreo, ela perde o equilíbrio. Ela fica como se ele tivesse torto, desequilibrado. O André Luiz faz esse relato. Olha aí, não é a definição que traz sobre esse primeiro sonho de René Descartes. Então ele dorme, ele ora e vai ter um segundo sonho. Quer dizer, ele sai do primeiro sonho, volta, acorda e ele volta para o sonho novamente, consciente. E quando ele volta para o quarto dele, logo que ele volta para o quarto dele, ele vê umas luzinhas, uma iluminaçãozinha dentro do quarto, como se fossem faíscas douradas, assim, uma luz. Ele não fica perturbado, porque ele já tinha visto isso outras vezes. Olha como ele escreve nesse caderninho. Eu já tinha visto outras vezes. Então quer dizer que ele já fez esse passeio astral. Os espíritos também colocam que muitas vezes, numa manifestação mediúnica, a vista ainda fica impregnada dos fluidos e aqueles fluidos aparecem como uma visão iluminada de várias partículas, não é? Eles falam isso, né, nos livros que relatam a mediunidade. Então, René Descartes, ele tem esse aspecto, essa percepção dessas luzinhas e volta a dormir. Só que quando ele volta a dormir, ele tem um barulho como se fosse um estrondo. Olha só, dizem também, está descrito também, que quando você vai ter uma revelação espiritual, primeiro você tem um barulho como se fosse um estrondo, não é? É como se fosse o toque do shofar, não é? Lá dos israelitas, antes de receber a mensagem de Deus, toca o shofar, quer dizer, o trompete, a chamada, o chamado de Deus, é o estrondo que vem antes da revelação. E ele tem o terceiro sonho, muito revelador, inclusive profético. Veja só como é o terceiro sonho. No terceiro sonho, ele sonha que está numa sala e que nessa sala tem uma mesa.
Em cima da mesa tem 2 livros. Um é um dicionário e o outro é um livro composto de 5 livros que ele chama de Pentateuco. O Pentateuco. E este livro é apresentado por um ser iluminado que se autodenomina o Espírito de Verdade, que entrega a ele esse livro e diz: esse livro será impresso em Lyon, na cidade francesa de Lyon, e também em Genebra. E entrega esses 2 livros para ele. Olha que maravilha, hein? E aí ele pega esses 2 livros e volta e acorda, não é? Agora veja só, também esse livro, tem um detalhe desse sonho. Esse espírito iluminado fala que esse livro vai dizer como ele deve viver. É como se ele tivesse assim, é um manual de vida, um manual de como viver, do sim e do não. Veja só que detalhe, é um manual de viver do sim e do não. É como se ele dissesse assim, é um manual moral de vida, de sabedoria, não é? E ele fala que é a união da ciência com a sabedoria divina. Olha que maravilha, gente. Para nós que somos espíritas, nós ficamos de cabelos eriçados. Primeiro porque esse Pentateuco é como nós chamamos os livros de Kardec, a revelação kardeciana, que são 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Nós denominamos os 5 livros de Kardec como Pentateuco kardeciano. É assim que nós denominamos. E nós também temos a referência de que aquele que procura Kardec para fazer a revelação ele se autodenomina o Espírito de Verdade. E a nossa revelação kardeciana, ela trata de uma moral cristã, de uma moral onde a ciência e a sabedoria divina se encontram, trazendo um manual de conduta do sim e do não. Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus, Jesus. Eu fiz agora até como os evangelhos, porque é uma maravilha a gente perceber como esse sonho revelador traz aqui o precursor, não é? Como se fosse um precursor de Kardec. E o outro livro sobre o dicionário, a meu ver, na minha leitura de professora de história, eu vejo o dicionário como a enciclopédia dos iluministas, porque Descartes, ele é considerado precursor do iluminismo. Está lá no vídeo que eu gravei sobre o iluminismo. Rousseau, Voltaire, Diderot, não é? São Montesquieu, são todos enciclopedistas que vão beber nesse pensamento de Rousseau da razão para escrever a enciclopédia, que é a representação do pensamento iluminista, que vai nortear tantas e tantas ações no mundo a partir deles. Então, eu vejo, a minha análise é que o dicionário é a enciclopédia iluminista e que o Pentateuco é a revelação kardeciana, que vai inclusive ser impressa em Lyon, onde nasceu Allan Kardec, onde nasceu Hippolyte Léon Denis Rivaio, que é o nosso querido codificador do Espiritismo, que traz essa revelação maravilhosa pelas mãos do Espírito de Verdade. E é isso aí, veja só que coisa linda. Então, Descartes, ele faz todo esse trabalho maravilhoso de revelação para nós, e ao final da vida, ele vai ensinar a rainha Cristina filosofia, só que ela mora num local muito frio, congelado, e ele termina adoecendo e morrendo, com 57 anos. Mas deixa essa maravilha de revelação para todos nós. Não é? Que coisa linda. Vamos todos compartilhar esse vídeo, para que mais e mais pessoas compreendam quão grande é o projeto divino para todos nós desse planeta, e quão grande é a obra do Cristo, que está o tempo todo trabalhando para a evolução e engrandecimento de todos nós. Compartilhe, dê seu like, deixe sua recomendação e comente, para que juntos possamos cada dia compreender melhor as leis de Deus
e caminhar nessa direção do bem, da moral cristã, recebendo as luzes da espiritualidade. Muita paz e obrigada.